Voltando, pessoal, depois de uma pequena falha técnica, nós estamos falando aqui, questionando o Everton, sobre a questão do custo. Se você vai pedir uma pasta digital, a empresa vai fornecer pasta digital para o condomínio, qual o custo o condomínio vai ter? Né? Até para o amigo síndico já ia anotando aí no bloquinho para a próxima previsão orçamentária. Né? Bom, o custo é basicamente o mesmo. Existe o custo de desenvolvimento da tecnologia, que custa dinheiro, o desenvolvimento da tecnologia, porém, o papel, a impressão, a energia elétrica que é utilizada para fazer essa impressão, ela tem um custo muito alto também. A preparação, o manuseio do papel também tem um custo alto de mão de obra. Então, a mídia digital tem praticamente, mesmo pagando essa tecnologia, tem o mesmo preço da pasta de papel. Não precisa se assustar no sítio que não vai ficar mais caro, não. Mas não poderia ficar mais barato do que o papel? Como toda tecnologia, ao passar dos anos, vai ficando mais barata. Vão surgindo novas tecnologias e essa tecnologia provavelmente vai ficar mais barata sim. Você vê que o Conselho Fiscal aqui pega pesado. Baixar o custo. Qual é a maior dificuldade que a sua empresa, particularmente, enfrenta quando vocês vão fechar a pasta? Falta documento, não falta? Dê uma dica aí para que o síndico seja mais efetivo para auxiliar vocês. Importantíssimo, né? Porque nós começamos falando sobre isso, que os documentos sejam verificados no condomínio, sejam assinados e sejam enviados ao condomínio já completos, para que nós possamos fazer análise fiscal desse documento, saber se o fornecedor está enquadrado dentro daquilo que ele pode prestar serviço ou não, para que nós possamos fazer o pagamento dessas contas. O que é muito comum nos condomínios, é chegar, ao invés de chegar uma nota fiscal, chegar uma ordem de serviço. Ordem de serviço não é nota fiscal. Então tem que ser uma nota fiscal, tem que ser um cupom fiscal. O envio às vezes, em vez de enviar um cupom fiscal, o síndico encaminha o slip do cartão de crédito. Este não é um documento fiscal. Ou aquele velho recibo escrito à mão, né? O recibo azulzinho, né? É muito comum, tem fornecedores que não têm. Outro ponto importante, a contratação de mão de obra que não emite nota fiscal. Serviços que não emitem nota fiscal, nós recomendamos que seja recolhida a RPA, o recibo para autônomos, né, para que seja feito os devidos recolhimentos e o condomínio esteja completamente dentro do processo legal. Mas como a gente faz? Por exemplo, às vezes você precisa retirar um entulho ou um serviço pequeno, de pequena monta. E você sempre tem alguém que indica um autônomo, alguém que está precisando trabalhar, e a pessoa às vezes não tem nem carteira assinada, não tem registro, não tem inscrição no e-mail, não tem nada. Como fazer isso? Porque às vezes os condomínios têm uma previsão boa, né, Ricardo? Consegue fazer uma previsão, consegue ter um caixa saudável, exato. Mas às vezes não, e às vezes o serviço é essencial ali e o síndico fica. Geralmente quando acontece isso, o síndico pergunta para o conselho. O que vocês responderiam? Não fazer, se não atender devidamente a legislação, não efetuar, porque um problema futuro pode vir a ocorrer e prejudicar bastante o condomínio. Sim, vai incorrer uma incoerência lá e pode estar sujeito às penalidades da lei. Isso. E você, Ricardo? Acontece muito isso. Mas a Virginia falou aí, eu ressalto até. Realmente, às vezes a gente acaba fazendo, não, preciso fazer um serviço aqui, e você às vezes quando chama a empresa, ela não vem, porque ela sabe que é um serviço pequeno. Aí numa dessas, eu tenho um amigo meu que faz, tem não sei o quê. Aí você acaba chamando. Lógico, a gente pega a autorização do conselho, certinho, então não tem problema. Mas assim, aí cai no caso que o Everton falou, do RPA, certo? A gente acaba fazendo, pega os dados das pessoas. Às vezes, o Everton, a pessoa às vezes não dá nem o CPF. Não dá nem o CPF, né? Ele dá o CPF, o FIS, então, que é isso? Aí assim, é complicado para nós, simples, porque aí depois pode gerar uma desconfiança. Uma desconfiança em cima disso tudo. Então é complicado esse tipo de coisa. A gente tem que tentar trabalhar alguma coisa assim, não sei, com os fornecedores, alguém que vá fazer o serviço para ele, porque às vezes a gente não consegue. Eu acho que a Virginia, que um bom tempo atrás, até se não me engano, o Marcelo foi fazer um serviço para você. O Marcelo não, o Alexandre, lembra? Foi uma coisa de coisa rápida, né, Virginia? Então assim, o pessoal não vem. O pessoal não vem, então, mas é complicado para a gente que fica nessa situação, entendeu? Porque a gente tem que fazer o serviço para não deixar acumular
alguma coisa, ou de repente machucar alguém, pode vir Então, esse risco maior é um acidente de então, trabalho. aí chama essa empresa, eles não vêm, eles não aparecem. Aí você cai naquela, ou você acaba fazendo, corre o risco, ou você chama alguém de fora. Por vezes, para algumas empresas que emitem nota fiscal, o serviço é tão pequeno que eles não têm interesse. O condomínio fica na mão, precisando desse serviço e não consegue esse prestador de serviço. Isso acontece muito, porque tem condomínios que precisam fazer alguns reparos pequenos, como até fazer a rampa de acessibilidade. Você precisa ter na portaria ter a rampinha de acessibilidade, não pode ter degrau. É um serviço pequeno. Como é que você vai trazer uma empresa grande para tirar lá o bloquete e fazer uma rampa? Exatamente. Aí você chama um amigo. O amigo do amigo faz, mas não tem documento para fazer. Aí começa É um risco, né? É uma avaliação de risco ali. Faço esse serviço, eu fico sem o serviço. Né? Se você faz, pode ser que a pessoa depois desconfie de você. Você fica naquela, ou faço, não faço, ou deixa acontecer. É porque todo serviço sem nota fiscal, sem contrapartida, ele deixa o síndico exposto. vulnerável. Totalmente. E aí eu volto uma outra pergunta para vocês. É comum, as responsabilidades do síndico são inúmeras, né? A gente já falou, são mais de 140 responsabilidades, né? Que nós dormimos em cima delas. Algumas partilhamos, outras não. Mas assim, vocês enquanto conselheiros, né? A gente trouxe os conselheiros até aqui para a gente fixar bem o papel do conselho. Vocês enquanto conselheiros, vocês ficam com cópias das notas, principalmente das obras de grande vulto, daquela gestão que vocês participaram enquanto conselho? Por que eu pergunto isso? Porque muitas das vezes os condôminos confundem, acham que se o síndico está fazendo e se o conselho estiver de acordo, ou às vezes o conselho nem está de acordo, mas assinou ou deixou passar, que essa responsabilidade é partilhada. E a gente sabe que pela lei não, a responsabilidade é só do síndico. Então, assim, para se precaver, ou no condomínio de vocês não precisa. Como que vocês agem no condomínio de vocês? Lá no meu condomínio, na Serra do Janeiro, foi feito um serviço para a gente lá de Grande Monte, deu cobertura de garagem. Foi feito, teve assembleia, todo mundo votou, na hora de efetuar o pagamento, todos os conselheiros tiveram que assinar um bonitinho para mandar para a administradora efetuar os pagamentos. Eu, como conselheiro, não fiquei com documentação disso daí, mas tive que vistar tudo para acompanhar. Teve acesso. Tive acesso normal. Isso. Bom, eu sou da opinião que não para pequenas despesas, mas para um importe um pouco maior, sempre decidido em reuniões de conselho. E essas reuniões de conselho geralmente geram atas. Sim. Então essas atas, você tem os que concordam e os que não concordam. Se cada um ali colocar, ele coloca a responsabilidade dele ali, ele assinando, concordando ou não. Bem como a Virginia disse, que a responsabilidade maior é da síndica. Mas na hora que ela vai alegar que teve o apoio do conselho, então o conselho tem esse meio de se precaver também. Sim, ele fiscalizou. Ele fiscalizou com o papel dele de conselheiro fiscal, né? De estar junto, não só depois de criticar, mas também de prevenir um problema, né? Exatamente. Aí entra a importância, né, Ricardo, de se iniciar. Para quem vai se lançar na carreira de síndico, que agora está bem em voga, né? Antes de você se lançar na candidatura, foi uma dica nossa que a gente estava conversando sobre isso, de você ter os apoiadores, ter pessoas que são comprometidas, que queiram trabalhar em conjunto. Porque o conselho, ou ele é consultivo para você se constar, ou ele é fiscal para fiscalizar suas contas, mas ele principalmente tem que ser um apoio. Quem, junto com o síndico, quer o melhor para o condomínio. E assim, né, Regina, a gente sabe que nem todo o conselho é junto com o síndico, né? Isso acontece muito demais. A gente tem um grupo lá de WhatsApp, todo mundo a gente passa a informação que a gente vai fazer ou não. Então, assim, a gente vê muito no grupo nosso lá, dos síndicos, que só fala, eu só resolvo as coisas aqui porque meu conselho não participa de nada. Então, acaba carregando tudo nas costas do síndico. Então, assim, é importantíssima a presença dos conselhos, do conselheiros com o síndico, nada disso. Não só quando o síndico sai do condomínio, de viagem, de umas férias, para colocar, entre aspas, a responsabilidade nos demais.
Mas assim, é bom o pessoal sempre estar unidos. Eu acho a união deles é ótima, ajuda muito sim. Mas eu colocaria o seguinte, em defesa da gestão do síndico, que todo síndico deveria, sempre em decisões de porte, grande porte, ela convocar oficialmente a reunião do conselho e registrar a presença e concordância. Isso. Porque na Assembleia Geral, depois, ela pode apresentar essa ata dizendo que ela consultou o conselho e que o conselho não foi participativo. Não é difícil nós nos depararmos com isso, né? De que tal atitude já foi o síndico, mas ninguém do conselho viu. Qual é o parecer do conselho? O que o conselho acha da gestão do síndico? É quem vai ajudar a Assembleia a decidir, quem fiscalizou, quem olhou de perto para isso. É para isso que é formado o conselho. É a diferença do conselho que está unido o ano inteiro, a gestão toda com o síndico, e daquele que passa meia hora antes da Assembleia Ordinária, assinando, me dá as pastas, assinar as 12. Já pega as 12 na cesta, né? Nem assina uma por Lá no meu condomínio não, é visto tudo, tem reuniões separadas, pelo menos cada 2 meses, 3 meses, ou quando necessário, ele chama o conselho, expõe o problema, registra-se tudo e fica guardado. E na Assembleia Geral, retoma como esse assunto, olha, o conselho aprovou isso aqui, o conselho não aprovou isso daqui, aí é outra votação. O interessante, a gente, como síndico profissional, a gente monta até um calendário de reuniões. Então, o conselheiro eleito ele já recebe o calendário pelo menos do semestre, sabendo que ele vai ter pelo menos 2 no mês. Uma para resolver os problemas no início do mês, né, Ricardo? E uma no final do mês para ele assinar. Até para ficar mais confortável. Aí a dica para os síndicos e síndicas, faça um café, um agrado para o seu amigo conselheiro, né? Chega cansado, Está cansado, Hoje é quarta-feira, tem jogo. quarta-feira não. Na quarta Quando vocês concluem, né, enviam, geralmente vocês têm capacidade de guardar esses documentos das empresas ou é melhor que fique com os condomínios? Isso depende de empresa para empresa, depende do tamanho do pote da empresa. Existem empresas em São Paulo que fazem a guarda das pastas, dos relatórios, de toda a documentação do condomínio. Hoje em dia, isso está aqui na cidade de São José dos Campos, são microempresas que produzem serviços que normalmente não têm essa capacidade de fazer a guarda dos documentos. Mas, como eu falei, existem já empresas especializadas em guarda de documentos específicas para condomínio. Então, não só a guarda física dos documentos, como também a guarda digital dos documentos. No seu como é? O nosso ainda tem as pastinhas lá, tudo guardado no escritório. A gente já tem umas 2 prateleiras, fora o arquivo aqueles de ferro, né? Arquivo morto que fala, né? A gente tem bastante documento guardado lá. Então, assim, né? Antes até na minha gestão lá, a gente eu olhei tudo certinho, né, e tal. Mas estava meio que tudo espalhado e tal. Eu falei com o zelador, não, vamos fazer umas prateleiras, vamos deixar bem guardado, porque é documento, a gente vai precisar uma hora. Eu precisei há muito tempo atrás de documento, 2010, eu vi que tinha. Mas assim, ó, hoje ela está tudo certinho, arrumado, prateleira, tudo legalzinho, entendeu? É importante, nós devolvemos, a Cordial Condomínios devolve os documentos ao condomínio. E, Ricardo, uma coisa que você falou é importante, que essas empresas também prestam. Não só elas fazem a guarda do documento no local físico delas, como elas também podem fazer toda a organização do documento dentro do próprio condomínio. Se o condomínio possui espaço para fazer, então não precisa o síndico fazer organizar essa documentação. A própria empresa vai lá e faz a organização desse documento, fazendo uma guarda segura desses documentos. Legal, essa é nova, essa eu não sabia. Porque nem todo condomínio tem espaço, né? Espaço e funcionário. Que está se tornando um problema hoje nos condomínios que estão envelhecendo, estão com um acúmulo de documentos. E aí a gente vai falar daqui a pouco do tempo de guarda desses documentos. Sim, né? Por enquanto estamos na conservação. Tempos atrás a gente viu um condomínio que queria guardar próximo à caldeira. Né? E o bombeiro falando, não pode. Então, assim, às vezes você tem um vão lá, você quer fechar, encher de prateleira, colocar todos os documentos lá para aquelas caixas bonitinhas, mas não dá certo. Tem um local correto. Onde vocês têm um local para guardar ou vocês guardam no administrador? Não, nosso tem a sala já própria para administração, que já tem a mesinha, o computador, e tem um local
onde está sendo guardada toda a documentação. Tem as pastas que vem da administradora, que todo mês é checado, o conselheiro vê, e está à disposição de todos os condôminos, e toda a documentação fica guardadinha nas caixinhas separadas por ano. Entendi. E o senhor? Não, no nosso caso é idêntico, é igual. Você tem um escritório e lá tem uma estrutura com armários, tudo organizado. Agora, a parte mais importante, então, as dicas de guarda, né? Os documentos trabalhistas, quanto tempo a gente está guardando? Documentos trabalhistas. Vamos pensar da seguinte maneira: o trabalhador hoje se aposenta, por enquanto está se aposentando. Por enquanto está se aposentando, a gente não sabe como vai ficar no futuro. Mas é recomendado que se guarde os documentos previdenciários e trabalhistas por aproximadamente 35 a 40 anos. Tudo isso? Esperar o funcionário se aposentar, porque ele pode requerer na sua aposentadoria documentos que estão de posse do condomínio. Então, a recomendação segura e até um pouco exagerada é de 35 a 40 anos. Documentos fiscais, 5 anos. Os fiscais são as notas fiscais? As notas fiscais são os documentos comprobatórios que são necessários para a Receita Federal ou para os condôminos. A recomendação é que se guarde aí por 5 anos. Tá. E o temido livro da portaria, por quanto tempo guardar? A vida toda. Não. Até uma surpresa, você me pega de surpresa. Assim. Ou você tem o livro da portaria. Esse aí não é novidade para nós. Mas o livro da portaria é um registro, é um histórico do condomínio. Né? O famoso livro de ocorrências. O livro de ocorrências, um livro preto, capa preta. Né? A gente recomenda que seja guardado por um longo tempo, para se precisar de uma informação, que esteja lá atrás, que se tenha essa informação, mesmo porque está no histórico do condomínio. O livro de portaria tem que guardar por 30 anos. 30 anos. 30 anos, a informação de 30 anos de portaria. E para os condomínios que já não detêm mais os livros de portaria, que fazem os temidos grupos de WhatsApp, listas de transmissão, essas mídias também precisam ser guardadas então no mesmo período. Precisam ser guardadas no mesmo período, usa-se a mesma lógica. Agora, uma questão importante, saber guardar as mídias. Né? Isso é uma questão muito importante. Nós estamos aqui no mundo digital, estamos fazendo essa transmissão digitalmente, né? Algumas pessoas guardando, outras pessoas gravando, mas é preciso saber fazer a guarda deste novo documento que é o documento digital. E isso a gente está aprendendo a fazer. Bacana. Legal. Então, gente, vamos encerrando por aqui. Vamos ver com o Cláudio se tem perguntas. O povo está falando aqui sobre garantidora, tá? Garantidoras? Ah, Mas como interessante. que faz para tirar uma garantidora? Esse é o Bom, novo tema. esse é o Eu tema acho que é o tema da da próxima. próxima. Mas entrando aí na seara da garantidora, o condomínio que vier a contratar a garantidora, ele precisa que a garantidora repasse a ele, aí o Everton me corrige se estiver errado, os documentos com cópia autenticada dos documentos que ela paga, que ela tem o controle e o acesso. Sim. Porque entende-se que ela fica com uma parte, especialmente a cobrança dos condôminos, que é repassada a ela. Então, esses documentos precisam ir para o condomínio e ficar em cópia, até se precisar, aí já entrando, tirar, rescindir o contrato, para que você tenha documentos para provar em juízo o que seja necessário. A gestão de documentos de receitas, exato, tem que ser devolvido, tem que estar muito claro para o condomínio o que foi cobrado, o que foi recebido, o que foi. É muito importante que seja repassado isso para o condomínio. Se coloque isso em contrato. Interessante. Fica só uma dica, né, para todo mundo que está ouvindo. Quando contratar uma empresa para arquivar documento em nuvem, contrate empresa séria. Porque o que mais tem é empresa de data center que está quebrando e sumindo com todos os seus documentos. Então, muitas vezes você confia num arquivo que está guardado e na hora que você precisa dele, a empresa faliu. A empresa não está. Então, contrate uma empresa séria, procure referências, se possível, vá visitar, se for no Brasil, vá visitar, se possível, conhecer a empresa onde você vai colocar os seus arquivos. Se for empresas externas, né, do exterior, também procure ter referências de outros sítios que estão fazendo esse serviço. Show. Importante. Everton, a última perguntinha aqui para você. Esse serviço você já tem clientes, condomínios que já estão fazendo
esse serviço de guarda digital? Você pode falar, porque assim, na outra live, as pessoas depois perguntavam para a gente, mas vocês não falaram de valores, a gente quer saber valores, quer saber o mundo real. Qual o valor, mais ou menos? Pode falar. O interessante para todo mundo é a economia para bater na taxa condominial. Sim. Então, o único jeito dele saber é... A pergunta mais simples. Quanto vai ficar? Nós estamos com aproximadamente 50% dos nossos condomínios já totalmente digitais, que não dependem mais do papel, estão completamente digitais, mas ainda não estão utilizando essa guarda de documentos, e é por isso que eu estou enfatizando bastante a responsabilidade pela guarda dessas mídias, né? Não estão utilizando serviços externos para essas guardas. Então eu não tenho essa referência ainda. Poderia pesquisar e talvez numa próxima oportunidade trazer isso para vocês com números, para ficar mais claro para quem nos acompanha, para quem nos segue, mas é importante, cerca de 50% está fazendo e não está guardando adequadamente, está guardando lá num pendrive, num HD externo, o que não é a melhor recomendação. Guardar isso. No meu caso mesmo, normalmente fica tudo no e-mail. Eu faço pastinhas e vou deixando ele passar isso daqui, ele vai ficando E faz o backup? Não. Não faz o backup. Aí é que está o medo, né? Eu também não faço. Fica a dica, pessoal. Fica a dica aí, por favor. Quem faz é mistério. É importante. Hoje a Cordial existe, está lá e nós temos backups das informações. Agora, e se um dia a Cordial não estiver mais aqui? Onde vai estar essa informação? Essa informação precisa estar guardada com o condomínio. Não pode estar unicamente sob responsabilidade da administradora. E é importante salientar que ela deve ficar no computador, nos arquivos do condomínio, não do síndico. Não do síndico. Porque o síndico tem as gestões, né? Às vezes ele fica muitos anos, às vezes não. E isso também precisa estar à disposição de todos os condôminos, a hora que o condômino quiser. Virginia, posso fazer algum parênteses aí? Claro, Eu sei que claro. o tempo já está estourando, Claro. mas eu queria colocar assim também muito claro. Conselheiros, né? Nós temos 2 conselheiros aqui. É importante que os conselheiros vejam as pastas. Depois que a administradora devolve as pastas, já seja ela digital, seja ela em papel, que eles façam uma análise criteriosa das pastas, vejam se os documentos estão certos e assinem a pasta. Isso é uma característica muito grande de conselheiros que não querem assinar as pastas por medo, não concordam com alguns gastos do síndico e simplesmente se negam a assinar a pasta. Assinar a pasta quer dizer que o conselheiro viu a pasta, não quer dizer que ele está concordando com aquilo. E por isso que todas as administradoras, principalmente nas pastas em papel e nas pastas digitais também tem esse espaço, façam as observações daquilo que não concordam e peçam respostas, seja o síndico, seja a administradora, seja o prestador de serviço, seja quem for. É responsabilidade dos conselheiros verificar as pastas, é por isso que eles são conselheiros, verificar as pastas e dar a sua opinião a respeito das contas que estão sendo prestadas pelo síndico e pela administradora. Interessante. Certo. E vocês acham que para deixar esse processo um pouco mais dentro da lisura das regras de compliance, seria interessante que o síndico, antes da Assembleia da Prestação de Contas Anual, mesmo com a assinatura e o visto e a conferência pelos conselheiros, que ele também contratasse uma auditoria para já entregar as pastas auditadas? Isso é uma tranquilidade tremenda aos condomínios. Porque você chega na Assembleia, geralmente no calor da emoção ali, para entregar o seu mandato, às vezes querendo continuar, às vezes dando graças a Deus que está encerrando, né? É uma Assembleia que vão muitas pessoas, as pessoas não leem antes, ninguém vai pegar a pasta 5 minutos antes para ler. Os conselheiros às vezes não têm conhecimento técnico, às vezes não concordam com os gastos que foram feitos ao longo do ano, e aí a gente vê essa possibilidade da auditoria, né? Sim. Eu tenho algumas associações, não condomínios, que já prevêem que se não houver um conselho para fiscalizar as pastas, que seja contratado, que já está automaticamente autorizada a contratação de uma auditoria. E tenho vários condomínios que são auditados, que são nossos clientes e que têm auditoria e que é uma tranquilidade também para a administradora para poder fazer qualquer tipo de reparo e para manter a lisura do seu trabalho. Interessante.
Esse, como ele falou que tem, ele deve saber o preço. Qual é a média de preço? Varia muito do tipo de auditoria que vai ser feita. Se é uma auditoria apenas das pastas, das contas, entradas, receitas e despesas do condomínio, tem um valor. Se é uma auditoria que faz a verificação de preços compatíveis com o mercado, é um outro valor, porque a empresa vai precisar pesquisar se os preços realmente são compatíveis e às vezes são auditorias anteriores, então tem que buscar o preço lá em 1999, tem que ver qual era o preço de uma caneca, por exemplo. Então é importante que se faça as auditorias e é uma tranquilidade para o condomínio, para o síndico, mas valores específicos assim realmente não consigo passar. Você tem, cara? Vocês têm uma média? Tem, cara? Eu fiz a pergunta de propósito. Em rápida pesquisa, a auditoria simples para verificar se aquela nota fiscal ela realmente foi emitida por aquele prestador de serviço, se a chave, né, a chave, se ela é autêntica, é uma média de aproximadamente R$400. Mês. Se você pensar R$400 mês, dentro da tranquilidade que se tem, lógico que isso é uma média. Pode ser e entrando em provisão, ele entraria em qual despesa? No ordinária? Na parte administrativa? Na ordinária, se for prevista essa despesa, entra dentro de uma administrativa ordinária. Exato. E vocês, como vem a figura do auditor externo para fiscalizar? Eu acho uma segurança e tranquilidade, não só para a síndica, como para o conselho também, sem dúvida. Uma pessoa especializada dando parecer. É um olhar técnico, exato, mais aprimorado. Já viram que eu tenho voto já para contratar. É um olhar técnico e quando o síndico chega para fazer uma assembleia e vai disponibilizar as pastas para que, se alguém quiser ver, ele vai poder dizer: esse aqui são as pastas que foram auditadas por tal pessoa. Sim, o auditor tem uma responsabilidade legal sobre isso. Ele tem uma responsabilidade legal. Isso é muito bacana. Qualquer questão que qualquer condômino vai levantar sobre a pasta não vai ser com o síndico, vai ser com o auditor. Porque aí a responsabilidade dele é de confirmar a veracidade de todas as notas de pagamento. Exato. E você acha que é um caminho sem volta, então, essa auditoria de pastas? É um caminho sem volta, principalmente porque as pessoas estão com menos tempo. Nós temos mais tarefas, mais coisas para fazer e não temos mais tanto tempo para cuidar do condomínio. E tendo pessoas especializadas, como o que está acontecendo, né? Hoje, antigamente o condomínio era o síndico e os moradores. Hoje tem empresas especializadas em cada setor do condomínio. E agora, cada vez mais, na parte administrativa, então, realmente isso é sem volta. Mas eu colocaria também o volume de itens, por exemplo, no nosso condomínio aqui de 160 unidades, o número de itens da pasta a ser verificados é muito grande. É muito grande. São muitas coisas. E não tem tempo, e às vezes não tem conhecimento técnico suficiente para avaliar. Por exemplo, um auditor pode avaliar, exatamente o que você falou, se o KNAI da nota permite que aquele prestador de serviço emita para aquele serviço, para aquele tipo de serviço a nota. E às vezes não tem, o conselheiro não tem essa informação. Que a administradora tem a responsabilidade de verificar isso. Não o síndico. Não o síndico. A administradora tem essa responsabilidade. A administradora é contratada para verificar este tipo de informação e dar segurança ao síndico de que ela está contratando um prestador de serviço que pode emitir uma nota fiscal para aquele serviço. E o que acontece com o síndico teimoso? A empresa falou: esse KNAI não bate, essa empresa fabrica bolinha de sabão e vem aqui fazer uma rampa de acesso, uma laje, uma construção mais pesada. Às vezes acontece, síndico teimoso, todo mundo está falando e ele não. O mandato é meu, eu faço se eu quiser. O que acontece para a empresa que assessora o síndico desse? Os meus colegas administradores de condomínio que sofrem com isso, como eu sofro, a recomendação é que faça uma notificação ao síndico informando de que aquele procedimento não é um procedimento irregular, que aquele procedimento é um procedimento irregular e que corre por conta e risco decisão do síndico, o que está sendo feito. Mais perguntas? Mais perguntas aí, Cláudia? Agradeço o Dr. Silvio da Garante, que já respondeu o rapaz aí. Vamos agradecer ao Dr. Silvio Freire, nosso colega e parceirão e representante da Garante, que respondeu a
pergunta feita aí pelo nosso ouvinte. Bom, vamos encerrando então, agradecendo a participação de todos, um papo bem proveitoso, obrigada Ricardo, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Seu Cláudio, seu Cláudio, conselheiros, parceiros, fica a dica aí para os amigos que são síndicos, para buscar dentro do condomínio que o pessoal seja parceiro e mais parceiro que a TV Síndicos do Vale não tem, né, pessoal? Então, boa noite. Agradecendo ao pessoal que está ao vivo com a gente aí. E dentro de 10 minutinhos a gente vai recompor a mesa aqui com os brindes e a gente volta para sortear. O pessoal ficar aguardando aí que em 10 minutos já estamos com os brindes para o sorteio. Só vamos extrair os nomes do pessoal que entrou no site, se inscreveram para que a gente possa fazer o sorteio. Tá joia? Certinho, pessoal. Até daqui a pouco, hein? Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Até mais.